Bom dia com cafeína! Conectando aqui também no Instagram. Bom dia com cafeína! Bom dia, amiga mãe! Tudo bem com você? Bom dia! Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Microfone ligado daqui. YouTube tá ok aqui, YouTube tá ok aqui. Bom dia, Elaine. Bom dia, amiga mãe. Já pega o seu café e sua água e vamos a chegar, que hoje a gente está nessa busca de construção de uma vida de equilíbrio e de realização, e é por isso que a gente faz o que a gente faz, é por isso que a gente organiza a vida da gente, que é para ser exemplo para os nossos filhos de equilíbrio e de realização. Galerinha aqui no Instagram, me conta se estão me ouvindo bem, se está tudo certo, o microfone está ok. Me conta, Elaine, se está me ouvindo bem. YouTube, confere, show de bola. Vamos nessa, amiga mãe, porque mãe não tem tempo a perder. Eu vou repetir isso aqui todo santo dia, até a gente entender que mãe não tem tempo a perder. E qual é o nosso papo de hoje? Nosso papo de hoje é sobre senso comum, sobre aquelas coisas que todo mundo acredita e acaba virando ali aquele senso comum, né? E se transformam em crenças, e essas crenças acabam impedindo a gente de conseguir organizar a vida e conciliar família, casa e carreira. E aí, por que a gente precisa falar disso, né, amiga mãe? Aqui no Mamãe Cafeinada e nos cursos, né? Tanto o curso Tempo, quanto a mentoria Mãe da Hora, quanto os meus atendimentos, todos eles seguem o mesmo método, que é o método MAE. Mente, escolhas e ação. Mente, porque a gente precisa entender onde é que a gente está, aquele famoso ponto A, ponto B do coaching, onde eu estou, para onde eu quero ir. Mas não é só isso. Eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu quero ir. Clareza. Só que no meio desse caminho, a gente começa a se sentir assim que está se sabotando. A gente mesmo vai se sabotando. E a gente quer usar a agenda e quer colocar as coisas na agenda e para de usar a agenda e se sabota de novo. E a gente quer ter uma vida saudável e quer ter hábitos, bons hábitos saudáveis, se sabota de novo. E aí esse processo de autossabotagem, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido para que ele seja combatido. Se a gente não entende o porquê a gente faz o que a gente não consegue combater e fazer o que a gente tem que fazer. A gente não consegue ser disciplinado se a gente não olhar para esses sabotadores, para essas pequenas crenças que foram por muito tempo cultivadas na nossa cabeça, na nossa mente, por a gente mesmo fez isso. Então a gente precisa entender o que está por trás da minha autossabotagem. Então, hoje a gente vai falar dessas crenças que impedem que a gente avance, que a gente cresça, que a gente organize a nossa vida e principalmente após a maternidade. É claro que a gente está aí alimentado dessas crenças, né? A gente foi sendo alimentadas dessas crenças através do exemplo de outras mulheres e mesmo antes de ter filhos. Só que quando vem a maternidade, aí se intensifica. Gente, eu avisei um pouquinho antes que hoje a minha casa tá uma loucura. Férias! Então tem criança em casa, tem cachorro latindo, enfim, a minha casa hoje tem superlotação. Então me avisem, por favor, só para eu saber da qualidade do som, se tá tudo ok, tá? Então vamos nessa falar de quais são essas crenças que impedem a gente de organizar a rotina da gente. Eu avisei, gente, a casa tá um caos. Mas eu não posso falar assim, deixa para lá, depois eu faço live. Não, eu tenho um compromisso sério aqui com vocês. Eu lidero um movimento de mães que querem ser exemplo para os seus filhos de equilíbrio e realização. Essa daqui é a minha realização e é o meu compromisso com vocês. Então, vamos lá. Quais são as crenças que a gente vai alimentando aí no decorrer do tempo e que impedem a gente de se organizar? A primeira crença que eu quero falar para vocês é aquela crença de que não posso ter tempo para mim. Seria egoísta eu me priorizar.
ter tempo para mim, reservar tempo para mim na minha agenda, seria muito egoísmo. Então, não, eu não posso ter isso. Olha isso, gente. A gente foi ensinada lá quando a gente era pequena, né? A gente, mulher, nós mulheres, de que a gente tem. Aqui também, criança pintou até as paredes enquanto a mãe estava em reunião. Eu te vejo, Elaine. Aqui, ó, eu acabei de ver que a Luna riscou meu planner de mãe, que é onde eu organizo meus conteúdos. É isso. Vamos lá. Não tenho tempo para mim. Não posso ter tempo para mim. Seria egoísta me priorizar. Uma vez eu estava numa live falando de saúde, de tempo para fazer exercício. E uma pessoa que estava na live falou assim: gente, mas eu já fico fora de casa trabalhando o dia inteiro. Eu ainda vou à noite para academia. É muito injusto com eles. A grande verdade, amiga mãe, é que essa sensação ela dói e ela machuca. Porque a gente fica se sentindo que a gente está sendo uma péssima mãe, que a gente está sendo uma péssima esposa, que a gente está sendo uma péssima dona de casa, que a gente está sendo uma péssima pessoa, né? Um péssimo ser humano. E o que acontece? Quando a gente era mais nova, a gente foi aprendendo que as meninas são do cuidado. A gente foi aprendendo que as meninas, elas são as que viabilizam todo o Paranauê para a vida existir. A gente foi aprendendo que as meninas são aquelas que agradam, são aquelas que cuidam, que são afetuosas. Aí a gente cresceu mais um pouquinho, a gente começou a ficar mais curiosa e buscando fatos científicos, né? Tipo assim, oi, como assim, né? Parece muito determinista falar que mulher é isso. Aí a gente foi buscar lá nos fatos científicos o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. E aí a gente entendeu e a gente soube que o lado direito do cérebro é o lado feminino e ele é mais afetuoso, e ele é mais voltado para a família, e ele é mais cuidado, amor e dedicação. E a gente aprendeu que o lado esquerdo do cérebro é aquele lado da praticidade, é aquele lado do fazer acontecer, é aquele lado da guerra, da luta. Beleza. Isso é um fato científico. Só que tem outro fato científico também que as pessoas não levaram em consideração, que chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a nossa capacidade de aprender tudo que a gente quiser. E até o final da vida. A gente tem neurônios se desenvolvendo e se conectando para que a gente possa aprender, melhorar, evoluir. Como que você me explica, então, que eu, com o lado direito do cérebro, que é do cuidado, que é do afeto, que é do amor, que blá, 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 aprendi lá na década de 40, 50, a começar a trabalhar fora, a empreender, a ser prática, a ter organização financeira e as crianças gritando, gente. E a mulher aprendeu, né, a equilibrar aí esse masculino e feminino. Em alguns casos fica mais masculino, em outros casos fica menos masculino, mas a gente aprendeu a trabalhar fora. Como é que você me explica, então, que o homem não aprende? Que o homem, porque o lado esquerdo é masculino e eu não consigo aprender o feminino. Como que você me explica a neuroplasticidade nesse sentido? Então, ser egoísta, não posso ter tempo para mim, vou ser egoísta. Isso foi uma construção que foi se desenvolvendo socialmente. Sabe? Quando te falavam assim, quando falavam para minha bisavó, para minha avó, para minha mãe, para as minhas tias, que, nossa, você vai sair, vai deixar seus filhos em casa, você vai malhar para ficar bonita, para se sentir bem, bem disposta e vai deixar seus filhos em casa. Então, isso traz para a gente uma culpa muito pesada. Só que, amiga mãe, a gente está falando da sua saúde e do seu bem-estar. A gente está falando de cuidar-se para conseguir cuidar melhor do outro. A gente foi aprendendo tão fortemente que a gente tem que cuidar do outro, tem que cuidar do outro, tem que cuidar do outro, e quando fala em cuidar da gente, nossa, não pode. Por quê? Por quê? Por quê?
Então, a gente está falando de dedicar horas no dia, seu dia tem 24 horas, a gente está falando de dedicar 1 hora no dia para o seu próprio cuidado, para o seu próprio amor. A gente está falando de dedicar 1 hora por dia para o seu estudo, para o seu intelecto, para o seu autodesenvolvimento. A gente está falando de tirar 1 hora por dia, sabe, para cuidar de você. Então, quando a gente fala de não posso ter tempo para mim, seria egoísta, é muito absurdo. Aí eu vou te explicar o que é uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que tem aqui a lista de tarefas dela, certo? Tem a lista de tarefas, um monte de coisa. E aí tem você que tem sua lista de tarefas. Tem um monte de coisa para fazer. O egoísta é aquele que fala assim, tem isso para fazer, e quer que você coloca o que ele tem para fazer no topo da sua lista de prioridades. Quem que é o egoísta? Eu sou egoísta por eu falar não? Não posso fazer isso. Não é possível. Não consigo fazer isso. Eu sou egoísta? Não, gente, me poupe. Então, essa crença de não tenho tempo para mim seria egoísta me priorizar e não priorizar meu filho, e não priorizar minha casa, e não priorizar meu marido. E quando a gente fala de não priorizar o filho, não priorizar o marido, não priorizar a casa, é naquela hora. É 1 hora do dia que é sua. Nessa hora do dia, você precisa cuidar um pouquinho de você. Percebe? A gente não está falando de você se colocar lá no topo do pedestal e ser a última bolachinha do pacote, porque isso, sim, é individualismo. Agora, eu estou falando de 1 hora por dia, você olhar para a sua agenda e falar assim, nessa hora aqui eu vou tomar um banho demorado, aí eu vou passar hidratante no corpo porque está seco, aí eu vou colocar meu pé num escalda-pé, aí eu vou colocar um audiolivro e vou ouvir esse audiolivro para eu relaxar. E nessa hora, o meu marido fica com o meu filho. Sabe, gente? É desse sentido que eu falo que esta crença de não posso ter tempo para mim, seria egoísta se priorizar, é uma crença errada, é uma crença falsa. Porque ao cuidar-se, você tem mais energia para cuidar do outro. E aí a gente pergunta, né? Quem foi que colocou isso na cabeça da gente? A quem interessa que a gente pense desse jeito? Fica a pergunta no ar. O que vocês acham? Outra crença, que é a frase que eu escuto desde quando eu era menina, é a frase de ser mãe é padecer no paraíso. E é tão incrível que tantas mulheres repitam essa frase e de forma assim tão naturalizada, sabe? É o naturalizada sobrecarga, é o naturalizada carga mental, é o naturalizada culpa materna, é o naturalizar a exaustão. Não dá. Não dá. Ser mãe é padecer no paraíso é uma crença errada, é uma carga muito pesada, porque força a gente a se sentir feliz em sobrecarga. Força a gente a se sentir feliz, satisfeita e grata quando a gente está exausta, quando a gente está no limite das forças físicas. Então, eu não topo padecer. Vamos combinar de ninguém padecer? É possível a gente combinar aqui, família, de ninguém padecer? Por quê? Por que eu que tenho que padecer? Então, vamos fazer assim? Vamos dar uma distribuída aqui no volume de coisas para fazer para que ninguém padeça? Eu não estou falando assim, quero que o outro padeça. Eu estou falando, não quero padecer. E não quero que ninguém padeça. Dá para ser? Ser mãe... Ai, que bonitinho. Ser mãe é padecer no paraíso é a coisa que mais me incomodou em toda a minha maternagem. A ponto de eu falar para outra mãe, puxa, eu tô cansada, eu tô sem paciência, tá difícil, eu não tô entendendo como isso funciona, onde é que é para chegar, o que é para fazer? E a outra mãe me falar assim, nossa, mas você devia estar feliz, você devia estar grata, sua filha tá bem, sabe? Então, ok. Só que por que eu preciso padecer?
eu posso viver bem no paraíso porque isso é que é a minha família, a minha filha, meu marido e minha casa, meu paraíso, meu pequeno templo. É isso que é. Posso viver bem entre altos e baixos, e ali a gente vai naquele nível, né, de putz, tá bem, tá mais ou menos, dia bom, dia ruim, dia ok, dia bom, dia ruim, dia ok. Mas para que padecer? Porque quando me fala padecer, eu me vejo lá naquele momento de sobrecarga, quando a minha filha estava com 2 anos e eu estava tentando dar conta de tudo. É isso que eu vejo padecer, a ponto de eu ficar devastada, destruída. Eu conto nas palestras e tal, que a maternidade me mastigou, me cuspiu e falou assim, se reorganiza aí. E é assim que eu me vi. Então, essa crença do padecer do paraíso, ela é insana. Ai, porque ser mãe é lindo. Porque ser mãe é cândido e é fofo e, cara, não precisa ser nem tão romantizado como a gente vê por aí e também não precisa ser tão esculachado, exaustão, sobrecarga. A vida da mãe num nível de exaustão insana e impensável. Então, essa crença é talvez a que mais me incomode em toda a minha maternagem. Em toda a minha maternagem. E por último, é uma crença que é muito nova para mim, porque eu tenho percebido isso acontecer, que é aquela crença de que eu me sinto insuficiente, eu me sinto que eu não sou o bastante. Nossa, eu não sou o bastante para conseguir educar uma filha, eu não sou o bastante. Então sempre se sente insuficiente, que é a síndrome da impostora. Sabe uma coisa que é bem interessante? Tem a galera que faz as terapias integrativas, que falam bastante, né, sobre honrar os antepassados. E eu acho que eu entendi um pouco, eu preciso ainda mergulhar nisso, mas eu me sinto insuficiente e sem referência. O que eu quero dizer com isso? Nunca ninguém na minha família empreendeu. Nunca ninguém na minha família empreendeu por propósito. Nunca ninguém na minha família terminou a faculdade. Nunca ninguém na minha família, sabe? Eu me vejo sem referência. Eu não tenho, assim, uma pessoa que eu olho da minha família e falo assim, nossa, eu acho que se eu seguir os passos dela, eu chego até onde ela chegou. Então, sabe quando você está andando sozinha abrindo mato? Você está sozinha abrindo mato? É como eu me sinto. Insuficiente. Acreditem vocês ou não. Eu me sinto insuficiente para as tarefas que me são dadas pela vida. E tá tudo bem, porque eu entendi que eu não tenho referência. Mas, gente, eu costumo dizer e eu costumo pensar dessa forma. Lembra que eu falei que lá no método mãe, a primeira análise que a gente faz é a da mentalidade. A primeira coisa que a gente olha é para a mente, né? Então, eu percebo que tá tudo bem, sabe? A vida me dá missões árduas. É assim que eu percebi. Por exemplo, quando eu estava em processo de sobrecarga, eu fui procurar uma pessoa para me ajudar a me reorganizar, a reorganizar a minha vida. Eu já era praticante de gestão do tempo há 6 anos quando a minha filha nasceu. E aqueles métodos, aqueles livros, eles me ajudavam até ali. Minha filha nasceu, eu estava com um bebê no colo e eu estava conduzindo um negócio. E esse negócio, ele estava rodando sem mim, com muitos problemas. Era o meu primeiro negócio e eu estava com 2 crianças paridas ao mesmo tempo. Uma criança de verdade e um negócio. E eu fui buscar ajuda. Porque, gente, a gente precisa também entender que a gente não dá conta de tudo sozinha. E eu não encontrei essa ajuda. Busquei aqui no Instagram, busquei no Google.
especialista em organização de rotina materna. Minha rotina estava de cabeça para baixo. Gente, eu fiquei em sobrecarga até os 2 anos com a aluna. E lógico, cada momento, né, os primeiros 6 meses tem um nível de dificuldade, o segundo semestre da criança tem um nível de dificuldade, o terceiro semestre da criança tem outro nível de dificuldade, e por aí a gente vai vencendo etapas da maternidade, né? E eu busquei ajuda, porque eu sabia que eu era insuficiente, eu não ia conseguir, com o conhecimento que eu tinha até aquele momento, evoluir, ir para outro nível. E eu busquei essa ajuda de forma desesperada, por vários ambientes, comunidades de mães. Gente, quem que consegue me ajudar com a organização de rotina? E eu sempre ouvia os mesmos nomes que eu já ouvia antes, que são as pessoas que hoje são referências de organização do tempo, né, de alta performance. Lê o Christian Barbosa. Busca o Wendel Carvalho. Vixe, se as pessoas soubessem que eu consumi tudo do Wendel Carvalho, enfim, que eu trabalhei com o Wendel Carvalho. Consome a Franklin Covey, ao essencialismo. Gente, eu já bebi nessa fonte. Eu estou procurando algo diferente, que me ajude a ter um olhar para uma rotina completamente diferente. E eu não achei essa ajuda. E como eu não achei essa ajuda, eu comecei a mapear. Peraí, vamos lá. Qual que é a rotina dessa criança? Como que essa criança se comporta no decorrer do dia? Entendi o comportamento dela, adaptei meu comportamento com o comportamento dela. Nos horários de sono dela, nos horários de mamada dela, nos horários de... enfim, todos os horários. Fui entendendo como que essa criança funcionava e fui adaptando a rotina. E nesse meio tempo, eu fui entendendo algumas coisas que não estão aqui nesses livros, que não falam nesses livros. Um livro de gestão do tempo, de qualquer autor que vocês falarem, pode falar, manda aí. Não fala de culpa materna. Essa dor que a gente tem e que a gente sente quando a gente precisa sair para trabalhar e deixar a criança na escolinha. Não fala de carga mental, que é esse volume absurdo de demandas que estão aqui na nossa cabeça e toda a organização logística que a gente faz na nossa cabeça para que a nossa vida como família funcione. Ninguém fala disso. Não tem nenhum livro aqui que fala assim que isso vai tirar o seu sono, que isso vai deixar você esquecida, que isso associado com privação de sono vai arrebentar com você. Não tem lugar nenhum falando isso. Não tem publicação falando isso. Então, eu fico emocionada, gente, sabe por quê? Porque foi perrengue. Putz, meu Deus, como foi perrengue. Então, essa referência, ela não me trazia tudo que está escrito nos livros de gestão do tempo, de organização de rotina, nananana, e pior, tem livro de organização de rotina que foi para mulheres, que foi escrito por homens. Não faz o mínimo sentido isso, eles não sentem. E por mais que tenham equipes na publicação desse livro, equipe feminina, não é a visão dela que está ali no papel, porque a visão romantizada que socialmente aceita, né, é muito bonitinha. Então, essa visão de gestão do tempo que eu tinha, ela era masculina. Lá fui eu buscar qual que é a visão, qual que é um jeito mais compassivo, um jeito mais gentil, um jeito mais afetuoso de olhar para essa rotina, que atendesse a minha necessidade. E pronto. Nasceu o método mãe, mente, ação e escolhas. E a gente precisa também entender que se a gente não olhar para essas crenças e não questionar essas crenças, a gente não avança. E sabe o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu sou líder de um movimento de mães que quer ser exemplo para os seus filhos, que quer ter uma vida de organização, de equilíbrio e de realização. E assim ser exemplo para os seus filhos. E eu, de verdade, me sinto extremamente insuficiente para essa missão, para essa jornada, né, de acolher e criar essa comunidade de mães que tem esse sonho em comum, de ser
exemplo para os seus filhos de equilíbrio e realização. E quando eu falo equilíbrio de vida e realização, eu estou falando equilíbrio de todas as áreas da vida, que ao passo que eu cuido de você, meu filho, minha filha, que eu amo absurdamente e é inexplicável esse amor que eu sinto pelos meus filhos, mas ao passo que eu cuido deles, ao passo que eu cuido da minha casa, ao passo que eu cuido do meu marido, eu também cuido de mim. Eu também cuido da minha carreira, que me sustenta financeiramente. Eu também cuido da minha mente, do meu espírito, da minha alma, chame você como quiser. Então, eu consigo cuidar de cada área da minha vida. Por isso, equilíbrio. Por isso, plenitude. O que é plenitude? É quando eu olho para a minha agenda e eu vejo a minha vida na agenda. Eu vejo a minha saúde na agenda, eu vejo meu tempo de qualidade com meus filhos e a minha família na agenda, eu vejo o tempo de trabalho focado na minha agenda. Isso é equilíbrio e plenitude. E realização é ver todo esse plantio diário se transformar num corpo saudável, numa mulher bonita, em dinheiro na minha conta para que eu coloque meus filhos na escola que eu quero. Esse é o modelo de organização de rotina e de vida que eu quero para todas as mães do Brasil, do mundo, do universo. Então, amiga mãe, se a gente não olhar para essas crenças, a gente não consegue avançar e evoluir. Então, quais são as 3 crenças que eu falei aqui? Para a gente recapitular e já indo para o encerramento. Que crenças que são essas que impedem a gente de organizar a nossa rotina e a nossa vida após a maternidade? A primeira, não posso ter tempo para mim, seria egoísta me priorizar. É egoísta não priorizar meus filhos, é egoísta não priorizar minha casa. Gente, é 1 hora do dia que você vai tirar para você. É 1 hora contra 23 horas que você já está focada na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua carreira. Mas volta 1 horinha para você. Não é egoísmo isso. Você está autorizada, eu estou deixando você reservar um tempinho na sua agenda. Isso não torna você egoísta. Segunda crença, ser mãe é padecer no paraíso. Socorro, não quero padecer. Porque quando me fala de ser mãe é padecer no paraíso eu entendo que é ver minha filha crescendo, que é ver esse amor se desenvolvendo, que é ver essa criança, né, aprendendo novas habilidades todo dia, mas o padecer, eu sei exatamente o que é o padecer, é a sobrecarga, é a carga mental, é a jornada contínua, é tudo que a gente não precisa ter. Eu não quero padecer, e eu não preciso padecer. Organizando a rotina, se agrupando em comunidades de mãe, criando redes de apoio, eu não preciso padecer. Não sou obrigada a padecer no paraíso, sai para lá. E a terceira crença é: não me sinto suficiente, tenho medo de ser a primeira mulher na minha família a fazer diferente. Faça. Faça, amiga mãe, faça diferente. Se você é a primeira pessoa da sua família que está se formando numa faculdade, é a primeira pessoa da família que está criando alguma coisa fantástica, por mais que você não tenha referência, mas as mulheres que foram impedidas de andar lá atrás estão gerando meninas que são capazes de correr e até de voar. Por mais que você se sinta insuficiente, você tem toda a informação do mundo numa caixinha aqui chamada celular. E essa caixinha, se você entrar no Google, você tem acesso à informação do planeta Terra. Eu sei que você se sente insuficiente, eu também me sinto insuficiente muitas das vezes para as missões que me são dadas pela vida. Mas você consegue, você pariu uma criança. Olha quão grandioso isso é. Você pariu uma criança. Você pariu uma criança e dentro de você, você gerou um corpo e depois você foi portal para essa criança vir para o mundo. Olha quão grandioso isso é. Olha quão grandioso isso é. Então, você dá conta, amiga mãe. Você
pode se sentir insuficiente, eu te entendo, eu te vejo, mas você pode sim, e você é suficiente. Então, amiga mãe, essas foram as crenças que eu quis trazer para vocês hoje, crenças que impedem a gente de organizar a nossa vida após a maternidade. Sinta-se muito à vontade para me chamar lá no inbox, vamos conversar, vamos tomar um café? E é isso, estou à disposição. E como sempre, beijos cafeinados. Tchau, tchau.